Aquário. Pare de rolar a tela por um momento. 3 de janeiro de 2026 não é um dia normal e quase ninguém está falando sobre isso. Não há avisos, sinais no céu, nenhum evento cósmico estrondoso, mas o universo está fazendo uma escolha silenciosa a seu respeito. Você pode já estar sentindo isso, acordando com uma sensação de inquietação, uma percepção incomum ou uma paz estranha sem motivo aparente, como se algo tivesse mudado enquanto você não estava olhando. Isso não é imaginação sua. É o início do alinhamento. 3 de janeiro de 2026 é um dia em que o universo não interfere. Ele observa. Ele vê como você reage, o que você permite e se você se conecta com sua sabedoria ou recair em velhos hábitos. Uma pequena reação hoje pode encerrar um ciclo para sempre ou repeti-lo pela última vez. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende até que seja tarde demais. Os maiores milagres não acontecem de forma estrondosa. Eles acontecem de forma normal. Se você é de Aquário e tem se sentido reprimido, incompreendido ou silenciosamente testado recentemente, esta mensagem chegou até você por um motivo. Fique comigo, pois nos próximos minutos mostrarei o que o dia 3 de janeiro de 2026 reserva para você e o que você não deve fazer se não quiser bloquear o que já está se encaminhando para o seu destino. Assista até o final. Não pule esta parte. Sua próxima fase da vida depende disso. Aquário. 3 de janeiro de 2026, não chega com estrondo, e é exatamente isso que o torna forte. Não há fogos de artifício no céu para anunciá-lo. Nenhum momento de revelação repentina, nenhum grande sinal exigindo sua atenção. Aliás, se você não estiver atento, este dia pode passar como qualquer outro. E é exatamente por isso que é perigoso ignorá-lo. O dia 3 de janeiro de 2026 é silencioso de propósito. Enquanto o mundo volta correndo para a rotina, obrigações, barulho e coisas que distraem, algo pequeno começa a mudar ao seu redor. Não ao redor de todos, não por acaso, mas especificamente ao redor de Aquário. O universo estreita seu foco e, por um breve momento, você está no centro de sua atenção. Você pode acordar se sentindo um pouco estranho, não preocupado, não feliz, apenas alerta, como se seu corpo tivesse despertado, mas sua alma tivesse permanecido acordada a noite toda. Essa sensação não é imaginação. É a consciência se despertando. Este é o primeiro sinal de que 3 de janeiro de 2026 será diferente. Astrólogos antigos descrevem dias como este como dias de decisão silenciosa. Momentos em que o universo para de intervir e começa a observar. Nenhum problema é resolvido. Nenhuma porta se abre. Em vez disso, algo mais importante acontece. Tudo é notado. O universo observa como você pensa quando ninguém está te guiando. Observa o que você permite quando ninguém está te obrigando. Observa se você escolhe o medo ou a verdade quando não há pressão para escolher. E aqui está a verdade incômoda que a maioria das pessoas nunca percebe. Em dias como este, o universo não faz perguntas. Não avisa. Não negocia. Simplesmente registra. Aquário. Você acabou de passar por um período em que nada parecia lógico. Atrasos aconteceram sem motivo. Trabalho árduo passou despercebido. As pessoas interpretaram mal seus planos, questionaram seu caminho ou foram embora aos poucos, sem um desfecho real. Às vezes, parecia algo pessoal, como se o universo tivesse escolhido você para um momento difícil. Mas você não estava sendo punido. Você estava sendo separado de propósito. A solidão é o que permite a clareza de pensamento. O isolamento é o que testa a força. O universo elimina o ruído antes de tomar decisões, e você foi afastado das distrações para que seus verdadeiros hábitos pudessem ser revelados. O dia 3 de janeiro de 2026 não se trata do que acontece externamente. Trata-se do que acontece internamente, quando ninguém está olhando. Este é o dia em que o universo decide qual versão de você é real. Aquela que você mostra ou aquela para a qual você retorna em silêncio. Aquela guiada pelo medo ou aquela guiada pela sabedoria. Aquela que se apega a velhos ciclos ou aquela pronta para superá-los. É por isso que o dia 3 de janeiro de 2026 não muda sua vida imediatamente. Ele decide que tipo de futuro você poderá trilhar a seguir. As oportunidades que surgem depois, as pessoas que permanecem, as portas que se abrem facilmente, as lutas que desaparecem silenciosamente.
Tudo isso é afetado pela forma como você vivencia este dia. Não por meio de grandes ações, não por meio de escolhas dramáticas, mas por meio de pequenas reações, de como você conversa consigo mesmo, dos pensamentos que você guarda, dos sentimentos que você mantém ou deixa ir. Essa decisão acontece sem alarde, sem anúncio, sem confirmação. E é isso que a torna poderosa. Porque quando a mudança finalmente se tornar clara daqui a semanas ou meses, você não a atribuirá a um momento estrondoso, mas sim a este dia tranquilo, o dia em que nada aconteceu na superfície, mas tudo mudou por dentro. O dia 3 de janeiro de 2026 nunca teve a intenção de surpreendê-lo. Ele foi feito para avaliá-lo. Este não é um teste de ação. É um teste de reação. No dia 3 de janeiro de 2026, nada de grandioso precisa acontecer para que o teste comece. Aliás, quanto menor o momento, mais poderoso o teste. O universo raramente o testa por meio do caos quando quer a verdade. Ele o testa por meio do que você sabe. Algo pequeno pode acontecer. Uma mensagem chega e desperta um sentimento antigo que você pensava já ter superado. Uma lembrança retorna sem aviso, trazendo de volta uma emoção que você acreditava estar no passado. Uma pessoa cruza uma linha de uma forma que parece pequena, mas perceptível. Uma dúvida repentina surge, questionando se o seu caminho está realmente funcionando. Nenhum desses momentos parecerá importante. Essa é a armadilha. Porque o universo não está observando o evento. Ele está observando você. Ele está observando apenas uma coisa. Você retorna à antiga versão de si mesmo ou não. Aquário, você é conhecido por sua inteligência, sua visão e sua capacidade de se manter emocionalmente distante quando os outros desmoronam. As pessoas o veem como calmo, independente e tranquilo. Mas sob essa superfície pacífica, você tem carregado um peso silenciosamente. Houve tristeza e decepção não expressas. Você nunca compartilhou completamente os momentos em que se perguntou se doar menos de si mesmo o teria mantido mais seguro. Você não anunciou isso. Você não buscou pena. Você carregou isso sozinho. E é por isso que este teste é interno. O dia 3 de janeiro de 2026 traz um momento em que ninguém está observando, ninguém está julgando e ninguém está corrigindo você. O universo quer ver o que você faz quando está livre para reagir naturalmente. Você busca a aprovação ou escolhe o respeito próprio. Sente necessidade de se explicar novamente, na esperança de que alguém finalmente entenda, ou permanece em silêncio, sabendo que sua verdade não precisa de permissão? Você se perde em pensamentos excessivos, repassando cenas e conversas? Ou confia no que já sabe no fundo? Essas escolhas acontecem em segundos, às vezes em silêncio, às vezes apenas em pensamento, mas importam mais do que qualquer decisão visível. Este teste não se trata de calma. Não se trata de espiritualidade. Não se trata de ser melhor do que antes. Trata-se de honestidade. Honestidade sobre o que você permite. Honestidade sobre o que te cansa. Honestidade sobre o que você não está mais disposto a carregar apenas para manter a paz. Porque o universo está decidindo algo crucial. Está decidindo se você está pronto para parar de repetir ciclos ou se ainda precisa de mais uma lição para entender completamente por que esses ciclos existiam em primeiro lugar. Os ciclos não se repetem porque você é fraco. Eles se repetem porque algo não foi totalmente aprendido. E Aquário, você está no ponto em que uma pequena reação pode fechar uma parte da sua vida para sempre ou abri-la pela última vez. É por isso que o sussurro divino chega silenciosamente, destinado apenas a você. Se você reagir movido pela sua dor, permanecerá no passado. Se responder movido pela sua sabedoria, o futuro se abrirá. Sua dor reage rapidamente. Ela busca alívio imediato. Busca reconhecimento. Busca se sentir vista. Mas a sabedoria age de forma diferente. A sabedoria espera. A sabedoria escolhe cure. A sabedoria não precisa provar nada a si mesma. A maioria das pessoas falhará neste teste sem sequer saber que ele existe. Elas reagirão sem pensar, retornarão aos velhos padrões e chamarão isso de destino quando os mesmos resultados se repetirem. Mas você está aqui lendo isto por um motivo. Você é consciente o suficiente para perceber o momento, forte o suficiente para fazer uma pausa dentro dele e sábio o suficiente para escolher diferente. O dia 3 de janeiro de 2026 não está pedindo que você mude quem você é.
Está pedindo que você confirme quem você já se tornou. Aquário. 3 de janeiro de 2026 também é um dia de encerramento, não dramático, não doloroso, mas permanente. Não há luta, nem discussão final, nem um momento que declare claramente um fim. Em vez disso, algo muito mais poderoso acontece. Uma porta se fecha silenciosamente atrás de você, tão suavemente que, se você não estiver atento, poderá notar apenas o silêncio que ela deixa. Essa porta leva a uma versão da vida que o cansava, o impedia de progredir ou exigia que você se diminuísse apenas para sobreviver nela. Você pode começar a sentir pequenas mudanças. Um distanciamento emocional repentino de alguém que antes ocupava espaço em sua mente. Não raiva, não amargura, apenas espaço. Uma perda de interesse em um objetivo que você perseguia incansavelmente. Agora, sentindo-se vazio ou deslocado. Uma compreensão calma, porém firme. Não posso mais voltar atrás. Esses sentimentos podem ser confusos no início. Você pode se perguntar se há algo errado com você. Pode parecer que a motivação está diminuindo ou que as conexões estão enfraquecendo. Mas isso não é perda. Isso é alinhamento. O universo não está tirando nada de você. Está removendo o acesso àquilo que não combina mais com a sua energia. O crescimento requer leveza e a clareza requer separação. Isso inclui pessoas, hábitos, crenças e até mesmo sonhos que nasceram da sobrevivência, e não de um propósito. Alguns sonhos existem apenas porque você estava tentando escapar da dor, provar seu valor ou garantir sua segurança. Quando sua energia aumenta, esses sonhos deixam de fazer sentido. E quando eles se dissipam, pode parecer estranho, até desconfortável, não querer mais aquilo que um dia te definiu. É por isso que 3 de janeiro de 2026 parece emocionalmente incomum para Aquário. Você não está se tornando mais frio, está se tornando mais lúcido. Durante meses, você foi paciente quando a paciência lhe custou energia. Você se manteve compreensivo quando limites eram necessários. Você deu atenção onde não havia reciprocidade. Você se explicou para pessoas que já haviam decidido não entender. Você duvidou da sua intuição porque a lógica exigia provas. Você esperou por um sinal quando sua sabedoria interior já havia se manifestado. O universo percebeu tudo isso. Nada passou despercebido. Nada foi desperdiçado. Agora, o universo faz uma pergunta silenciosa, não para te testar, mas para te orientar. Você vai lamentar o que está terminando ou vai confiar no que está surgindo em seu lugar? Luto nem sempre significa tristeza. Às vezes, o luto se manifesta como nostalgia, como o desejo de revisitar conversas antigas, como a tentação de reabrir portas simplesmente porque são familiares. Mas familiaridade não é sinônimo de alinhamento. Uma vez que esta porta se feche, reabri-la parecerá impossível. Não porque esteja trancada, não porque você não tenha permissão, mas porque você não caberá mais por ela. A versão de você que pertencia àquele lugar não existe mais. Você superou lugares que exigiam que você agisse para ser aceito. Você superou relacionamentos que apenas consumiam seu tempo, sem que você se encaixasse de verdade. Você superou ciclos que se repetiam porque você estava disposto a permanecer desconfortável por mais tempo do que o necessário. Este fechamento é silencioso porque é definitivo. Não há necessidade de drama quando a decisão é certa. Não há necessidade de explicações quando a mudança acontece internamente. Você pode perceber que para de buscar um desfecho. Você para de precisar de respostas. Você para de revisitar antigas mágoas, não porque elas estejam completamente curadas, mas porque elas não definem mais o seu caminho. Este é o universo protegendo o seu próximo capítulo. Ao fechar o que não serve mais, ele cria espaço para o que serve. E embora a substituição ainda não seja visível, o próprio espaço é o sinal. 3 de janeiro de 2026 não se trata do que você está deixando para trás. Trata-se de quem você não está mais disposto a ser. E uma vez tomada essa decisão, o caminho a seguir torna-se inevitável. É aqui que Aquário muitas vezes se sente inseguro. Você é intuitivo, inteligente e visionário. No entanto, quando a mudança chega sem alarde, às vezes você questiona se ela é real. Você aprendeu a associar mudança com luta, conquistas com cansaço e milagres com visível perturbação. Mas desta vez, a bênção não chega como fogos de artifício. Ela chega de forma natural.
Em ou logo após 3 de janeiro de 2026, você poderá vivenciar momentos tão pequenos que quase parecem insignificantes. Uma conversa casual que inesperadamente dá início a uma nova ideia ou muda a forma como você enxerga um problema antigo. Uma súbita sensação de calma se instalando onde antes havia preocupação sem motivo aparente. Um atraso inesperado que parece irritante a princípio, mas que depois se revela como algo que o impediu de alcançar seus objetivos. Uma oportunidade discreta que parece prática, simples e sem graça à primeira vista. Isso não é aleatório. Este é o ponto de virada. Este é o momento em que sua trajetória pessoal muda não pela força, mas pela precisão. O universo nem sempre dá a Aquário o que ele deseja. Dá aquilo em que você é capaz de se desenvolver. E o crescimento que chega agora não é caótico nem excessivo. É pequeno, constante e irreversível. Mudanças bruscas chocam o sistema. Mudanças silenciosas o reconfiguram. É por isso que o milagre parece quase corriqueiro demais para ser notado. Não há pressa, pressão ou decisões drásticas. Em vez disso, há alinhamento. Você começa a perceber que sua intuição fica mais aguçada. Você confia mais facilmente em seu primeiro instinto, sem precisar de permissão ou provas externas. Você percebe padrões mais rapidamente. Você sente quando algo está errado sem precisar de uma razão. Ao mesmo tempo, sua capacidade de lidar com o caos diminui. Situações que antes o cansavam agora parecem demais. Você se torna menos disposto a participar de confusões, altos e baixos emocionais ou dramas desnecessários. O que antes parecia administrável agora parece fora de lugar. Sua energia se torna seletiva. Você não sente mais que precisa dar acesso a todos. Você para de fazer demais. Você para de preencher o silêncio com trabalho árduo. Você escolhe para onde sua atenção vai e para onde não vai com clareza, em vez de culpa. E talvez o mais notável seja que seu futuro deixa de precisar de explicações. Você sente menos necessidade de justificar suas escolhas. Você para de contar seus planos antes que estejam prontos. Você se sente confortável em agir com discrição, deixando que os resultados falem por si em vez de promessas. É o destino se consolidando não por meio de espetáculo, mas por meio de estrutura. O universo não está mais testando sua paciência. Ele está firmando seu caminho. As oportunidades que surgem agora não têm o propósito de impressioná-lo imediatamente. Elas têm o propósito de sustentá-lo por muito tempo. É por isso que o milagre não é dramático. É inteligente. Ele se manifesta em como as coisas param de desmoronar, em como as decisões se tornam mais fáceis, em como a resistência desaparece sem luta. Você pode não perceber no momento, mas esta é a fase em que o movimento para frente substitui o trabalho árduo. Onde o alinhamento substitui a pressa. Onde você para de perseguir resultados e começa a atrair situações que o encontram no meio do caminho. Daqui a algumas semanas, você olhará para trás e terá dificuldade em encontrar o momento exato em que as coisas mudaram. Não haverá um único evento para apontar. Nenhum ponto de virada dramático para mencionar. E então você perceberá a verdade. Era 3 de janeiro de 2026, o dia em que você se sentiu mais calmo sem saber porquê. O dia em que algo silenciosamente se encaixou. O dia em que a pressão diminuiu o suficiente para que a clareza entrasse. Foi o dia em que tudo começou a se mover de forma diferente. Não porque o universo o surpreendeu, mas porque finalmente confiou a você a estabilidade. E uma vez que essa confiança é dada, raramente é retirada. Aquário, a decisão silenciosa do universo já foi tomada. Você não deve mais lutar ruidosamente. A fase de provar seu valor através de explicações duradouras e trabalho árduo emocional está chegando ao fim. Você já mostrou que consegue se recuperar. Você já viveu a incerteza. Não há mais nada a explicar. Seu próximo capítulo não é sobre trabalho árduo. É sobre posicionamento. Posicionamento significa estar no lugar certo energeticamente para que o que lhe é destinado possa encontrá-lo sem luta. Significa não mais empurrar portas fechadas, não mais convencer os outros do seu valor e não mais se desgastar tentando controlar resultados que nunca deveriam ter sido forçados. À medida que essa mudança se consolida, você poderá notar pequenas, mas importantes, alterações. O caos começa a diminuir. Situações que antes pareciam insuportáveis perdem o poder.
Problemas que dominavam seus pensamentos começam a se resolver sozinhos ou perdem importância. O ruído mental constante se aquieta o suficiente para que a clareza retorne. A confusão se dissipa. Você se sente mais seguro sobre o que deseja e ainda mais seguro sobre o que não precisa mais. As decisões parecem mais claras. Você hesita menos. Para de duvidar de instintos que já se provaram eficazes. E as pessoas certas começam a te encontrar sem esforço. Você não está mais buscando conexões. Você está atraindo alinhamento. As conversas se tornam mais fáceis. As oportunidades parecem oportunas. A ajuda surge naturalmente, sem convencimento ou busca incessante. Isso não é sorte. É o resultado do universo ajustando seu entorno para corresponder a quem você se tornou. Mas há uma instrução final, uma orientação silenciosa destinada apenas àqueles verdadeiramente prontos para o que está por vir. Não force nada em 3 de janeiro de 2026. Não implore por clareza. Não busque resultados. Não explique suas escolhas. Forçar demonstra dúvida. Implore demonstra desalentamento. Buscar demonstra medo. A explicar demonstra insegurança. Nada disso pertence ao capítulo que você está prestes a iniciar. Em vez disso, observe. Perceba o que se move sem resistência. Observe quem te recebe com facilidade. Perceba quais situações parecem calmas em vez de difíceis. Escute. Preste atenção aos pequenos sinais. A intuição falará suavemente agora, mas com clareza. Você sentirá uma sensação de conhecimento interior em vez de pressa emocional. Responda, mas não reaja. A reação vem de padrões antigos. A resposta vem da consciência. Quando algo te incomodar, faça uma pausa. Deixe o sentimento passar antes de escolher seu próximo passo. É nessa pausa que reside o seu poder agora, porque o universo já se inclinou a seu favor. O trabalho pesado já foi feito. O trabalho invisível está concluído. O que resta é o alinhamento, permitindo que o que foi preparado chegue em seus próprios termos. O que você estava esperando não está atrasado. Está planejado. O tempo não está mais contra você. Os eventos estão se alinhando de maneiras que você ainda não consegue ver completamente. Conversas, decisões e oportunidades estão se organizando silenciosamente para encontrar seu caminho no momento certo. É por isso que a paciência parece diferente agora. Não parece mais esperar na incerteza. Parece ficar parado enquanto algo se aproxima. E Aquário, quando este novo caminho se abrir, o antigo não mais o chamará. Não porque você não tenha permissão para retornar. Não porque estivesse errado, mas porque não lhe parecerá mais certo. Você sentirá isso imediatamente. E atrqueo desaparecerá. O vínculo emocional se desfará. A curiosidade se dissipará. O que antes o tentava voltar agora parecerá distante, sem importância, até mesmo cansativo. É assim que o alinhamento se sente. Silencioso, seguro, natural. Sua vida não se tornará perfeita da noite para o dia. Os desafios ainda existirão, mas não serão mais vistos como batalhas destinadas a destruí-lo. Serão vistos como passos destinados a torná-lo melhor. E essa é a diferença. Você está entrando em uma fase onde a estabilidade substitui a sobrevivência. A clareza substitui a confusão e o movimento para frente substitui a luta. O universo já decidiu. Seu papel agora não é correr para frente nem olhar para trás. Seu papel é permanecer exatamente onde você está, presente, consciente e aberto, e permitir que o próximo capítulo reconheça porque ele já conhece o seu nome. Ao final desta mensagem, Aquário, faça uma pausa. Não para pensar, não para analisar minuciosamente, mas para sentir. Porque o que você acabou de ouvir não foi para te pressionar. Foi para te centrar. 3 de janeiro de 2026 nunca foi sobre criar mudanças instantâneas. Foi sobre confirmar o alinhamento. Foi o universo silenciosamente verificando se você está pronto para seguir em frente sem carregar o peso do passado. E se você está ouvindo agora, isso por si só é um sinal de que você transmitiu mais do que imagina. Você não precisa mais correr atrás de sinais. Você não precisa exigir clareza. A confusão que antes te cercava já está afrouxando seu domínio. O que parecia pesado está começando a parecer administrável. O que parecia incerto está começando a se organizar. É assim que o progresso se parece quando é real. De agora em diante,
Preste atenção ao que te traz calma em vez do que te traz urgência. A urgência pertence a ciclos antigos. A calma pertence ao alinhamento. As oportunidades destinadas a você não te pressionarão. Elas te encontrarão onde você está e crescerão naturalmente. Você pode notar que as pessoas estão respondendo a você de forma diferente. As conversas se tornando mais fáceis, as decisões parecendo mais claras. Isso não é coincidência. São confirmações de que sua energia mudou. E se algo se desfizer agora, deixe ir sem questionar. Você não está perdendo nada essencial. Você está se desfazendo daquilo que não pode te acompanhar adiante. Lembre-se disso. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Você está sendo refinado para uma fase onde a estabilidade importa mais do que a luta e a clareza importa mais do que o caos. O universo não recompensa o pânico. Ele responde à prontidão. Então, mova-se devagar. Fale com propósito. Escolha a paz em vez de provar algo. Você não precisa mais explicar seu crescimento para ninguém que não esteja caminhando ao seu lado. E quando a dúvida tentar retornar, porque ela retornará, lembre-se deste momento. Lembre-se de que nem tudo que é poderoso se anuncia. Algumas coisas mudam silenciosamente e só mostram sua importância mais tarde. Se esta mensagem lhe pareceu certa, é porque sua intuição a reconheceu antes da sua mente. Permaneça presente. Permaneça siltivo. Permaneça aberto. Seu caminho já está se desdobrando. E a partir deste ponto, parecerá menos uma questão de sobrevivência e mais uma questão de direção. Este não é o fim da mensagem. É o começo do seu próximo capítulo.